Olá. Início da década de 1980. Cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Uma tarde, eu estava jogando futebol no pátio da minha casa. Eu era um adolescente, estava entretido brincando, mas de repente, fui surpreendido por alguns pensamentos insistentes. Na verdade, começou com umas imagens em minha mente. Eu não conseguia me livrar delas. Era um funeral. Nessas imagens imaginárias, dentro do pátio da minha casa há uma urna funerária, carregada por algumas pessoas, um jovem dentro. A única certeza que eu tinha é que era jovem. Eu não sabia quem era. E essas imagens se ampliaram. De repente, já havia mais pessoas reunidas. Uma chuva fina, pessoas com guarda-chuvas preto. De repente a urna deixou a minha casa carregada por pessoas. Seguiu pela rua acompanhada por muitas pessoas. Fiquei muito intrigado, com medo realmente, porque poderia ser eu, mas eu não sabia quem era. De repente, olhei para a casa vizinha e imaginei involuntariamente a mesma cena na minha mente. Porém nesse caso surgiu um nome, Paulo, um dos filhos do casal. Fiquei refletindo sobre isso por um tempo, preocupado com as imagens, principalmente na minha casa, por mim e pelos meus irmãos. Mas depois caiu no esquecimento naturalmente. Por volta de um ano depois, minha irmã mais velha conheceu um rapaz, namoraram, depois casaram. Em 1983, meus pais foram morar em Porto Alegre. Logo depois, a casa ficou fechada por uns meses, sendo comprada pela mãe do marido da minha irmã, que foi morar lá com o esposo e um filho de 12 anos de idade. Ele tinha um apelido, Piccolo. A vida seguiu naturalmente. Eu e meus familiares estávamos residindo em Porto Alegre no ano de 1984. Uma tarde, eu encontrei o menino Piccolo na rua. Ele estava em Porto Alegre visitando o seu irmão. Ao vê-lo se aproximando, de repente, tive que lidar com um pensamento espontâneo que revelou-me essa mensagem sombria. Ele vai morrer jovem com mais ou menos 20 anos de idade. Achei estranho, mas guardei comigo. A vida seguiu seu curso. Alguns anos depois, em 1989, eu estava em Cruz Alta de visita. Uma tarde, encontramos o Paulo, meu vizinho da época que eu morava lá. Na despedida, me ocorreu um pensamento espontâneo que disse-me: ele vai morrer. Fiquei surpreso. A vida seguiu, no ano de 1992. Uma tarde, de repente fui envolvido por uns pensamentos involuntários que iam fluindo em minha mente. Nessas imagens imaginárias, eu me encontrava dentro da casa que eu morava lá em Cruz Alta. Tinha uma mulher comigo. Não conseguia identificar quem era. Somente seu cabelo me era mais nítido, eram negros enrolados. Então, de repente, houve um desentendimento entre nós. De repente, ouvi alguém me chamar. Então, peguei uma arma que estava na gaveta de um móvel, e fui ver, mas já me deparei com a pessoa negra vestida de branco que atirou em mim. Eu tombei e fiquei encolhido num charco de sangue. Então as imagens findaram. Achei tudo sem sentido. Fiquei refletindo, aí lembrei do Piccolo que já estava com 20 anos de idade e morava lá nessa casa com a namorada. De imediato um pensamento espontâneo eclodiu em minha mente: ele vai morrer. Esse pensamento sombrio ficou por uma semana ecoando em minha mente. Vez ou outra ao lembrar do Piccolo a mensagem sombria surgia. Até que num sábado, eu já nem lembrava mais dos pensamentos sombrios, quando a minha irmã chegou lá em casa dizendo que o Piccolo tinha sido baleado e estava no hospital. Entretanto ele não resistiu ao ferimento vindo a óbito. A vida seguiu algum tempo depois, soubemos da morte do Paulo. Essa é uma história real de clarividência. Premonição espontânea.